Hoje nós vamos realizar uma prática de química simples realizada em casa mesmo, onde nós vamos comparar a composição de um refrigerante tradicional para um refrigerante zero açúcar. A ideia é observar o que acontece com esses líquidos desde o momento do aquecimento até a evaporação. Mas antes de nós irmos para o nosso experimento, vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre esses dois tipos de refrigerante? O refrigerante tradicional, ele possui uma grande quantidade de sacarose ou xarope de glicose, diferentemente do refrigerante zero, em que aqui são utilizados adoçantes artificiais, como a sucralose ou aspartames, e em quantidades bem pequenininhas. Quando nós aquecemos essa bebida, a água evapora e os componentes não voláteis permanecem como resíduo no fundo ali do nosso recipiente. O experimento que vamos fazer a seguir serve como uma análise qualitativa simples, justamente para evidenciar essa diferença. Para realizarmos esse simples experimento em casa, nós vamos precisar de alguns materiais. Inicialmente, vamos precisar de um refrigerante tradicional e um outro refrigerante zero açúcar. Também vamos precisar de 2 vasilhames para podermos depositar esses nossos produtos e também de um fogão ou uma outra fonte de calor para poder aquecer e evaporar esses nossos produtos. É opcional também a disponibilidade de uma colher ou uma espátula, caso seja necessário fazer alguma agitação durante o experimento. Para a realização do experimento, vamos colocar volumes iguais dos 2 refrigerantes nesses recipientes separados. Então, no recipiente do fundo, estamos depositando o refrigerante zero açúcar. Já no refrigerante da frente, nós vamos depositar o refrigerante tradicional. Agora, nós vamos ligar o fogão e aquecer esses refrigerantes, mantendo eles em condições semelhantes para poder garantir aí a comparação. Nesse momento, temos os 2 refrigerantes sendo aquecidos, ambos em condições semelhantes para garantir a comparação do nosso experimento. Durante esse processo de aquecimento, é possível observar tanto a liberação de gás carbono, quanto também a evaporação da água. Após quase 10 minutos no fogo, ambos os refrigerantes ainda continuam aqui no processo de evaporação. Ambos estão basicamente na mesma quantidade, no mesmo volume. A gente tem uma diferença aqui por conta da questão do formato dos recipientes, mas o volume ainda está bem parecido um com o outro. Com quase 12 minutos de produto recebendo ali aquecimento, nós já conseguimos perceber que o refrigerante zero, que é o refrigerante que está no recipiente do fundo, ele já está praticamente todo evaporado, restando ali um pequeno volume nas bordas do recipiente, demonstrando que não está ficando dentro desse recipiente nenhum resíduo sólido, comprovando assim que não há existência de açúcares dentro desse refrigerante. Já o nosso refrigerante com açúcar, que está aqui no recipiente da frente, a gente ainda consegue ver ali que ele está passando pelo processo de aquecimento, então teremos que aguardar mais alguns minutos para a gente ver se vai ficar ali algum resíduo no fundo desse recipiente para constatar ali a presença do açúcar. No refrigerante tradicional, a gente consegue ver que após a evaporação da água, há a formação de um resíduo viscoso escuro, semelhante a um caramelo ou um melado. A gente consegue ver essa textura viscosa quando a gente utiliza aqui, a colher, onde é possível ver realmente que há ali uma mistura, como se fosse uma substância viscosa. Isso ocorre devido à alta concentração do açúcar, que sofre o aquecimento até iniciar esse processo de caramelização, que além de ser perceptível visualmente, também é perceptível pelo cheiro da formação desse caramelo. Após alguns minutos de resfriamento, é perceptível no recipiente em que foi colocado o refrigerante tradicional a formação aqui do resíduo viscoso escuro. Então, à medida que o nosso recipiente ele resfria, fica ainda mais nítido a formação aqui de um caramelo, de um melado, indicando a presença de açúcar.
Já o nosso recipiente, onde foi feito o mesmo procedimento, porém utilizado o refrigerante zero, a gente percebe que existe um volume de resíduo no fundo do recipiente muito menor comparado ao refrigerante tradicional. Esses resíduos que ainda constituem aqui na parte funda do nosso recipiente podem caracterizar corantes e também adoçantes presentes no refrigerante. Mas essa presença, essa formação, ela não é tão significativa comparada com o material viscoso contido no refrigerante comum. A partir do experimento que acabamos de realizar, é possível visualizar na prática a diferença de composição entre os dois refrigerantes. Enquanto o refrigerante tradicional possui grande quantidade de resíduos dissolvidos, principalmente em razão da presença do açúcar, o refrigerante zero possui uma menor concentração desses sólidos, o que resulta em uma menor quantidade de resíduos presentes no nosso recipiente depois do processo de evaporação. Esse experimento que acabamos de realizar se trata de uma análise qualitativa, onde permite a gente evidenciar na prática que o refrigerante zero realmente não contém açúcar e que, por um outro lado, o refrigerante tradicional realmente contém açúcar, assim como em ambos vêm relacionados na sua tabela nutricional.